Então, eu vou introduzir as questões básicas em ética animal. A ética animal é uma área, é uma sub-área, né, uma área específica da filosofia, dentro da ética, que lida com essas questões sobre se temos obrigações em relação aos animais não humanos, e se sim, quais seriam. Tá? Então, por que existe essa área? Por que isso tudo vem sendo discutido cada vez de modo crescente na filosofia, pelo menos desde o início da década de 70? Né? Porque a situação típica da qual os animais não humanos padecem é geralmente muito ruim, né? Envolve geralmente uma grande quantidade de sofrimento e uma quantidade gigantesca de mortes. Tá? Só para a gente pegar um exemplo de estatísticas, se a gente pegar só as estatísticas da exploração animal, juntando todas as áreas, né? Por exemplo, os animais não humanos são explorados principalmente para o uso alimentício, mas também são explorados em testes de laboratório, ou como vestimenta, ou como entretenimento, em várias áreas. Né? Segundo as estatísticas mais recentes, que são lá de 2019, algo entre 1,8 e 4,7 trilhões de animais não humanos são mortos mundialmente por ano. Né? Não se sabe o número exato, vê que essa margem é muito ampla, né? Entre 1,8 e 4,7 trilhões, não se tem uma exatidão, porque geralmente o que se tem uma estatística de quantidade de indivíduos mortos só em relação aos animais terrestres explorados. Né? Só que a imensa maioria são animais aquáticos, e o uso desses animais é medido em toneladas. Né? Então, não se sabe exatamente quantos indivíduos são mortos, mas certamente é uma quantidade gigantesca deles. E em relação aos animais terrestres, mas muitos dos aquáticos também, são criadas no que se chama as condições intensivas da criação de animais para consumo, né? Onde os animais têm quase que somente sofrimento desde o momento que nasce até o momento em que são mortos, né? E geralmente é uma morte bastante prematura. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas se alguém quiser consultar no site, depois a gente tem ali detalhes sobre cada forma de exploração animal. Né? Além disso, a situação dos animais selvagens, ao contrário do que comumente as pessoas imaginam, não é nada boa. Né? Normalmente, quando as pessoas pensam num animal selvagem, pensam em animais que estão livres na natureza e têm uma vida minimamente significativa, mas, infelizmente, a realidade não é assim. Já em decorrência dos processos naturais, tem uma incidência grande assim, de doenças, de morte por inanição, sede, fome, desastres naturais, etc. As ações humanas, por vezes, agravam essa quantidade de sofrimento e de mortes. Então, como é uma situação que envolve uma grande quantidade de sofrimento e de mortes por uma quantidade gigantesca de indivíduos, esse problema tem chamado a atenção dos filósofos nos últimos 50 anos. Né? Então, vamos ver qual é a questão central que permeia isso tudo e por que isso é um problema ético. Né? O problema central é esse. Se fossem humanos no lugar dos animais não humanos, a imensa maioria das pessoas consideraria inaceitável fazer a mesma coisa que se faz aos animais não humanos. Tá? E só que a imensa maioria das pessoas aceita, considera que não há nada de errado com a situação da qual tipicamente padecem os animais não humanos. Então, se existe essa disparidade de julgamento, dependendo da espécie de quem vai ser afetado pela nossa ação, então é preciso explicar por que seria correto fazer isso com os animais não humanos, mas seria errado fazer a mesma coisa com os humanos. E então, eu vou passar aqui algumas das principais respostas que alguns filósofos que defenderam ao longo da história da filosofia deram para tentar justificar o que a gente chama de antropocentrismo, que é a visão, eu vou usar esse termo aqui no sentido de que é a visão de que apenas o bem dos humanos importa, ou então que o bem dos humanos importa em maior grau, a ponto de tornar errado fazer isso com os humanos, mas não tornar errado fazer isso, a mesma coisa com os animais não humanos. Então, vamos dar uma olhada nas principais defesas que foram feitas para tentar justificar o antropocentrismo e que problemas foram apontados com essas defesas ao longo dessas últimas 5 décadas. Então, um primeiro tipo de defesa do especismo, que alguns autores endereçaram, se chama a defesa definicional.
que diz o seguinte: olha, os humanos são os únicos que importam, ou o bem dos humanos importa mais, pelo simples fato de eles serem humanos. Ou seja, os humanos importam mais porque são humanos, não é oferecida nenhuma razão adicional. Ou, por vezes, é dito que só o bem dos humanos importa, ou o bem dos humanos importa mais, porque eles pertencem à mesma espécie que nós pertencemos. Um problema com esse argumento é que ele é circular, né? Na filosofia ele comete o que é conhecido como a falácia da petição de princípio, que consiste em um argumento já assumir de antemão aquilo que ele se propõe a provar. Porque a pergunta é exatamente essa: o que é que há nos humanos que os tornariam os únicos dignos de terem o seu bem considerado ou de importarem em maior grau? E, na verdade, essa resposta já assume que pertencer à espécie humana é o que importa. Ou seja, é uma resposta que não explica o porquê, aquilo que ela pretende explicar, né? A mesma coisa para aquela resposta que diz: é porque eles pertencem à mesma espécie que a gente. Porque o que está em questão é justamente isso. Por que o critério da espécie não seria, por exemplo, tão arbitrário quanto o critério da raça ou do gênero? Então, essa primeira tentativa de justificar o antropocentrismo tem esse problema, e é por isso que a maioria dos autores não apela a esse tipo de argumento. Um segundo tipo de argumento são argumentos que tentam justificar o antropocentrismo apelando a critérios que são metafísicos. Por exemplo, alguns desses critérios são critérios religiosos. Por exemplo, a afirmação de que só o bem dos humanos importa porque os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, por exemplo. Ou a afirmação de que apenas o bem dos humanos importa porque supostamente só os humanos teriam uma alma imortal. Tá? Então, um problema com esses critérios é que é impossível verificar se alguém cumpre esses critérios ou não. É possível que o que alguém afirme com esses critérios seja verdadeiro, mas não tem como se saber. Então, já que esse argumento tem esse problema, a imensa maioria dos autores que tenta defender o antropocentrismo, né, que é aquela ideia de que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau, eles apelam a critérios que são verificáveis empiricamente. Então, é com esses argumentos que eu vou centrar a discussão aqui. Então, vários desses autores apelam ou a capacidades que supostamente só os humanos teriam, ou a relações que também supostamente só os humanos teriam. Dentre as capacidades mais citadas estão essas aqui: posse da razão, a posse de uma linguagem, a posse da liberdade, no sentido de ser possível os humanos fazerem escolhas, não serem, digamos, robôs biológicos com comportamento programado, capacidade para agência moral, ou seja, a capacidade de pensar sobre o que é certo ou errado fazer, um senso de justiça, autonomia, né, a capacidade de fazer escolhas conscientes, posse de uma cultura, a capacidade de realizar contratos, por exemplo, prometer não nos agredir em troca de a gente prometer o mesmo, ou a capacidade de respeitar e de reivindicar direitos. Né? Por exemplo, tem vários autores que dizem que os animais não humanos não podem ter direitos porque eles não são capazes de reivindicar os seus direitos. É um tipo de argumento nesse sentido. Então, aqui eu listei vários argumentos diferentes, cada um que apela a uma característica diferente, mas para analisar eles eu vou juntar todos eles em um só e vou falar que é o argumento das capacidades. Tá? Geralmente são argumentos que eles defendem que para alguém ser moralmente considerável, para a gente ter o dever de se importar com o bem desse alguém, esse alguém tem que apresentar algumas dessas capacidades, que geralmente são capacidades cognitivas complexas. Em outras vezes, alguns autores apelam não a capacidades, mas a relações. Por exemplo, afirmam que só os humanos possuem certos tipos de relação mútua, afetivas, como de simpatia, de amor, de compaixão, de empatia entre si, ou de solidariedade mútua, ou que só os humanos têm certas relações políticas, como, por exemplo, todos serem cidadãos de um certo estado, por exemplo, ou mesmo quando se apela a relações de poder. Por exemplo, um argumento nesse sentido, que apela a relações de poder, é aquele argumento que diz que está justificado causar sofrimento ou morte aos animais não humanos, simplesmente porque nós temos o poder para fazer isso. Né? Então, é aquele argumento que diz que se é possível, se alguém tem o poder, então está correto, né? Está justificado. Bom, existe um argumento
que chama o argumento da sobreposição das espécies, que esse não é um argumento contra a consideração dos animais, é um argumento que aponta problemas com esses argumentos que apelam às capacidades ou às relações. Então, é um argumento em defesa da consideração dos animais não humanos. E o problema que esse argumento aponta, o argumento da sobreposição das espécies, é o seguinte: esse círculo aqui, ele representa o círculo de consideração moral, né? Então, quem está dentro do círculo teria o seu bem considerado, né? Seria errado torturar, seria errado causar sofrimento, seria errado matar, e os que estariam fora não estariam, não teriam o seu bem considerado, né? Então, os proponentes do argumento das capacidades ou relações acreditam que aqueles critérios incluiriam todos os humanos na consideração moral e excluiriam todos os animais não humanos. Mas o que o argumento da sobreposição das espécies aponta é o seguinte: que para qualquer uma daquelas capacidades ou relações que alguém considere que seja relevante para considerar o bem de alguém, existem muitos humanos que, infelizmente, não possuem aquelas capacidades ou aquelas relações. Por exemplo, os bebês são um caso. As crianças pequenas também. Os bebês não desenvolveram ainda várias ou mesmo todas daquelas capacidades, né, e nem as crianças até certa idade. E, por exemplo, alguns humanos que nasceram com alguma doença ou que sofreram algum acidente ao longo da vida ou adquiriram alguma doença que impediu que eles desenvolvessem aquelas capacidades. Então, o que o argumento da sobreposição das espécies aponta é o seguinte: se a falta dessas capacidades ou dessas relações em certos humanos não pode justificar tratar eles pior, muito menos pode justificar não dar consideração alguma ao bem deles, então parece que a falta dessas capacidades ou dessas relações nos animais não humanos tampouco poderia justificar tratá-los pior e muito menos poderia justificar desconsiderar totalmente o bem deles, né, como é geralmente feito. Então, esse é um dos argumentos centrais de toda a ética animal, né, que é o argumento da sobreposição das espécies. Existe uma tentativa de contornar o que é dito pelo argumento da sobreposição das espécies, que é o argumento do potencial. O argumento do potencial é um argumento em defesa dessa ideia de que apenas o bem dos humanos importa ou o que importa em maior grau. O argumento do potencial diz o seguinte: olha, aqueles humanos que não têm aquelas capacidades realmente, eles ainda têm um potencial para essas capacidades. Por exemplo, os bebês, quando forem adultos, eles ainda vão desenvolver aquelas capacidades. E, por exemplo, uma pessoa que é idosa e que está com algum problema que degenera aquelas capacidades, por exemplo, o mal de Alzheimer, um dia ela já teve, é o que diz esse argumento. Uma resposta que tem sido dada a esse argumento do potencial é que ele basicamente tem dois problemas. O primeiro é que existem humanos que, infelizmente, não têm nem o potencial para desenvolver aquelas capacidades. Por exemplo, são os humanos que, infelizmente, nascem com algum tipo de condição que vai impedir eles a vida inteira de desenvolver aquelas capacidades. E parece que a falta daquelas capacidades ou daquelas relações em certos humanos não parece que justifique tratar eles pior. E, pelo contrário, parece que o fato deles não terem aquelas capacidades ou aquelas relações torna eles mais vulneráveis e, por isso, dá razões mais fortes ainda para darmos um cuidado maior a eles, e não menor. Então, por isso, parece que a falta dessas capacidades nos animais não humanos seria uma razão para a gente dar um cuidado maior ainda ao bem deles e não uma desconsideração. Um segundo problema com o argumento do potencial é que parece que ele está assumindo, não só o argumento do potencial, mas todos aqueles argumentos que apelam a capacidades ou relações, que eles estão assumindo que o que é relevante para saber se alguém deveria ter o seu bem considerado é saber se tem aquelas capacidades ou relações. Mas parece que, por exemplo, a razão para alguém não causar sofrimento a uma criança humana, a um bebê humano, ou um humano que tem alguma doença que impeça dele desenvolver aquelas capacidades, não tem nada a ver com aquelas capacidades. Tem a ver simplesmente que sofrer é algo ruim para quem sofre e que morrer prejudica a vítima. Então, parece que todos esses argumentos que tentam justificar o antropocentrismo adotam um critério equivocado para saber quem deveria ter o seu bem considerado. Parece que aquelas
capacidades ou aquelas relações podem ser relevantes para outras coisas em ética. Por exemplo, saber quem deveria ser responsabilizado. Para isso, sim, é relevante saber quem possui um senso de justiça, quem possui um senso de certo e errado, mas parece que para ter o seu bem considerado o que é relevante é outra coisa. Então, existe um segundo argumento em defesa da consideração moral dos animais não humanos, que se chama o argumento da relevância. O argumento da relevância diz o seguinte, que o que está em jogo na questão a quem deveríamos dar consideração moral é saber como nossas ações poderiam afetar positiva ou negativamente aqueles que seriam atingidos por ela. Então, parece que o único critério relevante para saber quem deveria ter o seu bem considerado é saber quem poderia ser afetado positiva ou negativamente. E, como veremos, isso não depende de alguém ter aquelas capacidades cognitivas complexas, e nem de ter certas relações. O critério que é sugerido pelo argumento da relevância é o chamado critério da senciência. A senciência é um conceito que é um pouco desconhecido do público em geral, mas é quase que um sinônimo de consciência. É a diferença de a gente ter, por exemplo, um objeto que é algo e a gente ter um organismo que é alguém, ou seja, um organismo que tem uma perspectiva de primeira pessoa, que ele é capaz de experiências, que tem ali uma consciência experimentando o mundo de dentro para fora, e isso é relevante por duas razões para questões de consideração moral. Uma é que isso diferencia aqueles que são indivíduos e aqueles objetos que são coisas, e o fato de as experiências terem o que se chama de valência. Valência é a característica de uma experiência ser positiva ou negativa para quem tem essa experiência. Por exemplo, o sofrimento é uma experiência negativa em si, ou seja, para algo ser sofrimento, ele tem que ser experimentado como negativo. Assim como a felicidade é uma experiência positiva em si. É impossível algo ser felicidade e não ser uma sensação positiva. É claro que podem existir sofrimentos que são instrumentalmente bons, ou seja, eles podem atingir outras coisas, ajudar a alcançar outras coisas boas, mas em si são experiências negativas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma dor de dente e eu preciso passar por um procedimento doloroso no dentista, só que isso vai evitar um mal maior que eu teria se eu não fizesse o procedimento. Nesse caso, o sofrimento teve valor instrumental, mas ele não foi bom em si. Em si, foi uma experiência negativa. Tanto é que, se fosse possível fazer o mesmo procedimento, só que com uma anestesia, sem o sofrimento, normalmente todos nós consideraríamos isso preferível, né? Então, resumindo, o que o critério da senciência diz é que aqueles seres aos quais nós deveríamos dar consideração moral são todos os seres passíveis de ser prejudicados ou beneficiados com nossas decisões. E que, para alguém ser prejudicado ou beneficiado com nossas decisões, tem que ser capaz de experiências positivas e ou negativas. E isso se dá independentemente de espécie, né? Depende, por exemplo, de aquele organismo ter um sistema nervoso que esteja centralizado de determinada forma, por exemplo, um cérebro ou um gânglio, que desempenha a função de processar as informações e criar as condições para que exista consciência naquele organismo. Então, esse é um argumento para se dar consideração moral a todos os seres capazes de sofrer e desfrutar independentemente de espécie. Então, algumas pessoas, isso aqui eu já falei, vou passar para esse outro argumento. Algumas pessoas reconhecem que os animais, muitas pessoas, na verdade, reconhecem que os animais não humanos deveriam receber consideração, mas defendem que a gente deveria dar uma consideração menor ao bem deles. Por exemplo, defendem que, diante de níveis de prejuízos similares, por exemplo, níveis de sofrimento similares, que as razões para aliviar o sofrimento dos animais não humanos seriam mais fracas. Existe um princípio em ética que ele é amplamente aceito por várias teorias da ética, que se chama o princípio da igual consideração. E esse princípio parece apontar na direção oposta a isso, parece apontar que níveis de prejuízos e benefícios de intensidade similar, de magnitude similar, precisam receber o mesmo grau de consideração, independentemente de em quem ocorra. Vamos ver um exemplo. Tá? Vamos supor que nós temos aqui dois indivíduos, tá? O indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo, esses números aqui, menos 10 e menos 1, são os níveis de sofrimento que eles vão ter.
Tá? Vamos supor que a gente tenha que escolher ou causar um sofrimento de menos 10 no indivíduo A, que seria assim, um dano grave. Esses números é só uma maneira de a gente simbolizar o quão ruim seria o sofrimento de cada um. Tá? Ou a gente poderia causar um dano leve no indivíduo B, que é de menos 1. Vamos supor que não exista uma outra escolha, não exista aqui uma opção onde a gente não causaria dano a nenhum dos dois. A gente é obrigado a escolher causar dano em algum. Parece que se a gente tem a meta de causar o menor dano possível, então a gente escolheria, nesse caso, causar o dano em B, porque o dano que o A sofreria é maior. Contudo, vamos supor que numa segunda situação os papéis se invertam. A gente tem que escolher ou causar o dano de menos 1 em A, que é o dano leve, ou o dano de menos 10 em B, que é o dano grave. Vamos supor que na primeira situação alguém aceite causar o dano de menos 1 em B, alegando que está seguindo o princípio de causar o menor dano, mas na segunda situação, então, se o que ele deseja é causar o menor dano, ele tem que causar o dano no A, que seria o dano menor. Mas vamos supor que essa pessoa continue afirmando que nessa segunda situação ele está justificado a causar o dano em B. Então, parece que nesse caso essa pessoa estaria agindo tendenciosamente contra o indivíduo B. Né? Estaria cometendo o que a gente chama na filosofia, na ética, de uma discriminação. Né? Uma discriminação seria um tratamento desfavorável, que ele é injusto por ser tendencioso. Né? Vamos supor, por exemplo, que alguém dissesse que o indivíduo B tem que receber o dano numa situação ou em outra, seja lá qual situação, porque ele pertence a determinada raça, ou porque pertence a determinado gênero. Né? Isso seria uma forma de discriminação, né? No caso seria o racismo e depois o sexismo, porque estaria sendo um tratamento tendencioso contra o indivíduo B. Mas parece que, então, a mesma coisa, a implicação disso é que também haveria, então, uma forma de discriminação se o indivíduo B pertencer a outra espécie, se for um animal não humano, por exemplo. Então, existem duas formas comuns de violações do princípio da igual consideração. Uma delas é da consideração diferente, da peso diferente a interesses que são similares. Por exemplo, alguém dizer que se o indivíduo A tem um sofrimento de menos 50, isso gera umas razões de determinada força para a gente tentar aliviar o sofrimento dele, mas que se for um indivíduo B, essas razões são mais fracas, mesmo que o sofrimento seja de mesma magnitude, de mesma intensidade, de mesma duração, por exemplo. Então, isso parece que é uma forma de discriminação, porque dá peso diferente a níveis de prejuízos e benefícios que são similares. E um segundo exemplo seria uma violação mais escancarada do princípio da igual consideração, que é quando se dá um peso maior a um interesse menor. Ou seja, por exemplo, vamos supor que o A estaria sujeito a um prejuízo menor de menos 30 e o B a um prejuízo maior de menos 50, e alguém mantenha que, ainda assim, deveríamos priorizar aliviar o sofrimento de A, porque ele pertence a determinada raça, ou a determinado gênero, ou a determinada espécie. Né? Então, os autores que aceitam o princípio da igual consideração, eles utilizam bastante o conceito de especismo. O conceito de especismo é um conceito criado para fazer uma analogia com o racismo, né? E poderia ser definido, então, como o tratamento desfavorável, injusto, contra quem não pertence a certa espécie ou a certas espécies. Né? E quando que um tratamento desfavorável é injusto, é quando viola o princípio da igual consideração. Então, esse é um dos conceitos centrais em ética animal, o conceito de especismo, e o princípio da igual consideração também. Tá? Se vocês se interessarem em pesquisar sobre esse assunto, vocês vão encontrar em quase todo livro, todo artigo, esses dois conceitos centrais. Tá? Então, só para terminar, mais duas coisinhas. Desculpa se eu me alonguei muito, mas muitas pessoas reconhecem que os animais não humanos são prejudicados com sofrimento, mas mantêm que os animais não humanos não seriam prejudicados com a morte, e que, então, não haveria problema algum em matá-los desde que essa morte não causasse sofrimento. Existe um contra-argumento a essa visão, de que é o seguinte: parece que existem pelo menos 4 formas de um ser senciente ser prejudicado. Uma delas, duas formas centrais. Uma delas é com a presença do sofrimento, porque o sofrimento é uma experiência negativa em si. Né? Mas parece que se as experiências positivas, felicidade, por exemplo, são um bem, são boas em si, então parece que alguém ser privado de ter essas experiências é ser prejudicado. E parece que essa é a forma
mais óbvia de se explicar por que a morte é um dano. A morte é um dano porque impede aquele indivíduo que seria morto de desfrutar daquelas experiências positivas que ele teria se continuasse vivo, né? Então, parece que se os animais não humanos são capazes de experiências positivas, então a morte é um dano para eles, assim como é para os humanos, né? Então, parece que aquelas razões que explicam melhor por que a morte é um dano para os humanos implicam que a morte seria um dano também para os animais não humanos. Só para finalizar, tudo que eu falei aqui não deve ser confundido com uma perspectiva ambientalista. Por vezes, essas duas vertentes são confundidas, isso é muito comum, mas, como deve estar claro, o que eu defendi aqui é uma defesa da consideração moral pelos animais não humanos enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar, né? O que o ambientalismo defende é distinto, porque o ambientalismo está preocupado com entidades que normalmente são totalidades, por exemplo, espécies ou ecossistemas, né? Então, são duas perspectivas muito distintas, porque, por exemplo, existem várias formas de ambientalismo que diriam que tudo bem causar sofrimento e morte aos animais humanos, desde que não se extingua a espécie, por exemplo. Como deve estar claro, aquela perspectiva que eu apresentei os argumentos aqui, consideraria isso um problema, independentemente de a espécie daquele animal estar ou não em extinção, por exemplo, disso ter ou não um impacto ambiental negativo. O que eu defendi aqui é que nós temos aquelas razões que nós temos para considerar o sofrimento e as mortes dos humanos como um problema grave, nós também temos para considerar em relação aos animais não humanos.